Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Dona Sucos, este é o Dona Sucos Entrevista, o quadro onde entrevisto pessoas para falar sobre música. Nessa primeira edição temos a presença de Davi Sabá. Conversamos um pouquinho sobre o novo álbum dele, Anjo Mal, que está incrível e já está disponível em todas as plataformas. Mas antes eu queria convidar você a se inscrever, deixar aqui o seu comentário, o seu like. E é isso, vamos para a entrevista. Queria começar parabenizando você pelo lançamento. Tá incrível o álbum, eu amei muito. Yes, Também agradecer por essa oportunidade de poder te entrevistar. É uma honra. Eu te acompanho há muitos, muitos anos. fiquei feliz com o convite. Eu também acompanhei seu trabalho. Eu falei, essa entende, eu concordo com tudo que você disse. Ah, Diga. fico muito feliz. Eu queria começar voltando um pouquinho no tempo, porque me parece que Anjo Mal nasce de uma narrativa que começou lá atrás, né? Quando você revisita Ritual, que é o seu primeiro álbum, tem alguma coisa ali que você enxerga que anuncia de forma sutil o que se tornaria Anjo Mal? Assim, eu comecei a entender, depois de um tempo, acho que vem junto com o processo também de produção do disco, que eu sempre me via muito através do outro, né? Então, Ritual eu falo muito sobre outras pessoas. Eu tô até mesmo na Banduora, sempre uma história de alguém, né? Ali eu estava falando sobre sempre um cônjuge, uma pessoa que eu tenho um relacionamento, né? E o Anjo Mal, ele veio dessa necessidade de, tipo, eu preciso falar de mim agora, sabe? Junto com um processo também de me entender, assim, valioso, sabe? Eu tinha muito problema com questões de amor próprio mesmo, por mais clichê que seja, eu sempre achava que os outros eram melhores do que eu, que os outros, entendeu? Tipo, que tinham mais valor do que eu. Enfim, isso vem da minha história, assim, de vida, né? Da minha criação. E aí, Ritual era meio isso, falava muito sobre falta, né? Sobre um imaginário de algo que eu gostaria que fosse. É, E chegando em Anjo Mal, vindo com a Entre, né, mixtape também que eu lancei ali de uma forma mais despretensiosa, como um laboratório, assim. Eu acho que ela sim, ela tem a mixtape, ela indica mais ou menos um caminho, né? Mas Ritual, ele ainda é um álbum que ele é muito pra dentro, assim, sabe? Ele tem uma coisa de eu tentar entender assim o que é de comercial, né, de uma forma sonora, onde eu me encaixaria. E o Anjo Mal, ele veio mais como um grito assim, sabe, de libertação, porque é algo que eu sempre quis fazer, mas eu não tinha coragem. Uhum. Sobre a mixtape, eu acho muito interessante que tem um tweet que você fez quando ela saiu, que você diz que ela é como um fio que liga o primeiro álbum ao segundo. É, E aí, como essa mixtape ela veio de uma forma mais despretensiosa, assim, como você acha que ela te ajudou a criar o que seria o Anjo Mal mais pra frente? olha, ela me ajudou no sentido de que eu entendi que também eu não podia fazer o que eu queria, assim, do jeito que estava na minha cabeça. Porque ela foi bem, mas ela performou também de uma forma. É que eu tava com uma energia muito diferente na época, assim. Acho que depois dela, o que me ajudou foi de eu pensar: bom, se eu quiser que isso aqui dê certo, eu vou ter que pegar e estudar mais, assim, como equilibrar o que eu quero fazer, como eu trago a inovação, como eu trago é, o meu ideal de carreira, assim, né? Que é de fazer algo que está na minha cabeça no momento, em contar as histórias que eu quero contar, mas também de uma forma em que as pessoas vão ter vontade de ouvir, né? Eu acho que a mixtape ela é meio nichada demais, então em Anjo Mal eu tento conciliar nesse equilíbrio, assim como o bem e o mal, assim como, né, todas as dualidades que existem assim no mundo. Não tem o dentro sem o fora, não tem o quente sem o frio, não tem o amor sem indiferença. Eu acho que Anjo Mal ele tenta achar esse equilíbrio, sabe? Ele não é, digamos assim, tudo que ele tem tudo que eu queria falar, mas ele é formulado de um jeito que
não tenha uma estrutura tão definida, mas ainda assim seja muito pop, entendeu? É tipo pegar o pop ali e jogar no liquidificador, cortar uma parte, reorganizar, mas ainda assim tem aquele fio condutor, assim, né, do pop, das melodias, os drops e tudo mais, assim. No início eu tinha uma ideia mais experimental do que ele seria, porque eu comecei pelo final, eu comecei por Anjo Mal, e eu ia fazer um disco bem rock ópera, assim, ia ser todo meio colocado nesse lugar, mas eu achei que eu precisava de puxar ainda um pouquinho de antes para fazer essa transição para um lugar que eu quero trabalhar no meu próximo disco, que eu já artista é tudo louco, né? Tipo assim, tá terminando o disco, tá morrendo, tá assim, ó, se tribuchando para conseguir lançar um negócio e já tô pensando na próxima coisa. Ai, que incrível. Eu acho que você conseguiu fazer muito bem esse equilíbrio que você disse, em Anjo Mal, porque eu sinto que é exatamente um álbum sobre equilíbrio, sobre dualidades, tanto o próprio título, né, de Anjo Mal. Uhum, E sobre essa nova fase da sua vida, eu acho que é impossível a gente não falar de DJ Anjo, né? E eu uhum. queria saber quem é DJ Anjo para você e como criar esse alter ego permitiu que você explorasse novos sons também. O DJ Anjo, ele veio de uma necessidade minha de me enxergar mais de fora, sabe? Porque a gente está tão dentro da nossa cabeça todo momento, assim, sempre pensando tanto na gente, né? E nos problemas, nos traumas. E o DJ Anjo, ele veio num momento que eu queria sair um pouco de mim, sabe? Me enxergar no espelho, assim, basicamente. E isso numa esfera musical, numa esfera também pessoal, porque eu sempre também estive envolvido nas coisas que eu fiz, né? Desde a Banda UOL, eu era o diretor musical, produtor, dos meus trabalhos também. Eu sempre tive muito envolvido e sempre levantei todas as coisas com amigos. Só que isso não era muito bem colocado também. Eu sentia que ficava meio confuso no caminho. Tipo, a Lin me chamou lá para fazer o remix de Tomara, né? Aí você vai olhar lá na lista, todos têm um cantor e o produtor. O meu é o único que tem só uma pessoa. Então fica uma coisa meio assim. Ninguém pensa assim que eu produzi diretamente porque não tem uma marca. Então eu quis criar o DJ Anjo para eu conseguir também me desvencilhar do Davi cantor e até conseguir seguir outros rumos de carreira. Se eu quiser lançar música com outras pessoas sem eu cantar, só produzindo, não faria sentido eu lançar no Davi Sabá. Eu teria que ter uma outra página, né? Mas dentro do disco, o DJ Anjo ele simboliza muito o almejar, sabe? Aquela pessoa que você quer ser. O desejo, sabe? Aquele desejo que nunca acaba, um desejo de criação, né? Ele vem desse meu sentimento de que a música ela só faz sentido se eu conseguir criar algo que da minha cabeça só vivendo todas as experiências que eu vivi, ouvindo todas as músicas que eu já ouvi no meu caminho, todas as influências musicais desde criança e adolescência, sabe? Aquilo que marca mesmo. O Mal veio meio que desse momento da minha vida que as músicas elas marcaram mais, assim, que o povo fala que né, até determinada idade, tem gente até que fala que foi a Clarice Falcão que disse para escutar muito disco quando é novo, porque esses discos eles guardam muito mais fundo do que quando você fica mais velho, assim, né? Que enfim, são muitas atribulações e tudo. E o DJ Anjo ele vem para resgatar isso em mim e também trazer este sentimento, sabe, de um disco que bate em você de uma forma que marca a sua vida, que as palavras falem mais fundo assim. Então ele é meio que essa dualidade assim, não é o bom e o ruim como se eu fosse o bom e ele fosse o ruim, mas o DJ Anjo ele é uma busca do equilíbrio, exatamente do que fala o álbum assim, que muita luz cega também e muita escuridão enlouquece. Então a gente precisa de conseguir, sabe, aquela casinha com a luzinha indireta gostosa, que tem muita sombra, mas tem uma luz. Então é isso, assim, são muitas analogias que eu poderia fazer aqui. É,
desses extremos, assim, que juntos eu acho que eles formam o equilíbrio da experiência humana e da experiência musical também, entendeu? É isso, o disco ele vem, ele começa animado, ele bota pra fuder, e aí ali no meio ele dá uma baixa, né? Ele começa a ficar mais recluso, assim, mais pensamentos, né? Tipo, nossa, mas aí eu também vou fazer o que eu quero, sigo o meu rumo, mas eu também tenho saudade de quem eu era, né? E começo a ter pensamentos mais filosóficos, aí até que eu caio no buraco mesmo e encontro a sombra que eu tanto achava que ela ficava me perseguindo e que o problema era sempre o outro, e aí quando eu tenho que enxergar essa sombra, né, na minha frente, encarar ela como eu mesmo, assim, esse lado que é mais escuro, assim, que é nem. Eu não gosto dessa palavra escuro, eu sempre fico tentando achar uma outra palavra, tipo assim. Mas é esse lado que ele fica escondido, que, digamos assim, na espiritualidade de muitas religiões, ele é visto como algo que deve ser evitado. E o G. Anjo, ele diz, não, esse lado ele tem que ser encarado, porque ele é você. Então, como um cão raivoso que você deixa lá guardado, no escuro, ele vai se desenvolver, ele vai ser criado de uma forma que ele vai ser descontrolado. Se você abre o portão, esse cachorro vai sair mordendo todo mundo. Agora, se você adestra ele, sabe? Tipo, você, assim, como essa outra parte, né? Você entende ele como você também, né? Saindo dessa energia, ai, positiva demais, entendeu? Tanto que é isso, eu fico cada vez menos místico, assim, porque eu enxergo tudo como a realidade mesmo, sabe? A espiritualidade, ela tá na ação, ela tá nisso, de você conseguir se enxergar em todos os âmbitos, sabe? E aí isso acaba que te torna uma pessoa muito poderosa, assim. Até porque eu percebo que as pessoas gostam muito, assim, por exemplo, dos vilões. Por que as pessoas gostam tanto dos vilões? Porque eles são autênticos, eles são ruins, mas eles assumem, entendeu? Eu sou ruim, sim. Não é tipo, ai, não, é passivo-agressivo, ai, eu gosto de você, sendo que te odeia, sabe? É uma parada que é disso, assim. O DJ Anjo, ele vem para trazer a minha autenticidade assim mais pura. Ela é a busca por isso assim. Uhum. Total. Eu acho que a faixa título, que é a última faixa do álbum, Anjo Mal, ela sintetiza muito bem esse conceito que você está trazendo. E eu gosto muito quando você fala sobre o que existe entre o céu e as trevas. Por que que você acha que esse tema é tão fértil artisticamente para você? É que ele faz parte da minha vida assim. Eu cresci numa família que é de uma religião que bebe ayahuasca. Então, eu cresci nesse ambiente, eu fui batizado com ayahuasca e desde criança eu sempre bebia e eu entendia a espiritualidade como uma coisa sempre positiva, assim, era isso que foi passado para mim na minha criação. A gente tem que ser luz, a gente não podemos sentir raiva, sabe? E aí eu cresci, eu via as pessoas assim, às vezes espumando pela boca, uma panela de pressão na cabeça, mas falando assim, não, eu só me ligo na luz, só me ligo no amor. E aí eu comecei a entender, porra, não sou nada disso, eu sou ruim pra caralho. Tipo assim, na verdade eu tento ser bom, entendeu? Eu tento ser uma pessoa melhor, só que, na verdade, a gente é tudo um monte de demônio aqui caminhando na Terra, entendeu? Porque se Lúcifer caiu porque ele questionou Deus, na verdade, então, às vezes, a gente é filho do demônio, entendeu? Na minha cabeça, eu comecei a pensar muito isso, assim, e me desvencilhar, porque isso tá muito ligado ao amor próprio também. Tá muito ligado você, por exemplo, aprender a lidar com a sua raiva e não deixar isso sem um trabalho, assim como a gente trabalha tudo na vida, assim, né? Tem que ter um exercício mental também, de você não entender a raiva como uma coisa ruim, ela é uma fonte de energia poderosíssima, né? Então, eu tinha muito essa visão de mim deturpada, porque eu ficava tentando ser uma pessoa boa o tempo todo, assim, isso é muito cansativo, assim, acaba que isso é muito presente, assim, em todos os meus processos, porque, por exemplo, eu tenho
Eu acho que é uma coisa meio genética, assim, porque minha mãe também, meu avô também, tem uma coisa com depressão, assim, muito forte na família. E eu só consegui me libertar, né, assim, você nunca realmente se cura de uma depressão 100%, né, porque fica uma coisa ali, mas eu consegui sair do Vale da Sombra, né, é, exatamente quando eu fui buscar essa raiva dentro de mim, aonde ela estava, sabe? Como eu consigo expressar isso, por exemplo, sem machucar os outros? Porque muitas vezes as pessoas associam a raiva com esse lado negativo, né? Tipo assim, como se a raiva fosse sair socando todo mundo. Mas não é essa a questão, porque aí a gente está falando de violência. A raiva é uma outra questão, sabe? Ela vem de você não de você se priorizar, né? Você não querer ficar agradando os outros em detrimento de você. Um não que você dá ali, que você é, evita algo, que você recusa algo, isso está envolto em você saber controlar a sua raiva. Porque não é um não desaforado, é um não que você fala, oh, muito obrigado, sabe? Tipo, sem um desaforo. Porque isso você precisa também ser controlado, sabe? Um não é você, tipo assim, é uma pessoa te ofender e você não se afetar por isso, entendeu? Porque é isso, você tem uma noção de que você tem o controle da sua raiva, e aquilo não te afeta mais. Então, junto com esse processo todo assim, de vida, de conseguir sair dessa depressão que me assombrava assim por tantos anos e é uma coisa que você não consegue entender assim, né? E é muito fértil porque é meio que a nossa vida, basicamente, ela é isso. A gente fala, né? As pessoas falam muito de amor nas músicas, falam muito de situações de pessoais, né? Sexo. E quando você vê, e que inclusive isso é um assunto que ele tá bem em voga agora, né? Adoro falar em voga. Ele tá bem presente agora, atualmente, que é exatamente esse lado, entendeu? Dos dois. E você percebe cada vez mais, assim, que eu entendi que quem fica acusando os outros de ser demônio é que é o próprio demônio, entendeu? Então ali vindo né, os LGBTs, a própria igreja, assim, as instituições religiosas, elas seguem uma energia que é totalmente contrária ao que elas falam. Então eu fui buscar minha própria espiritualidade. O Anjo Mal é meio isso. O que eu acredito dentro da minha cabeça que é o que é o real, sabe? Eu sou parte de toda a criação. Eu sou o universo vivendo a sua experiência através de mim. Então, não vou deixar ninguém falar o que é o divino, o que é o profano. Eu que sei, né? Dentro da minha experiência, dentro né, das minhas vivências, sou eu que defino isso para mim. E quando eu me aposto, e quando eu encaro, eu me torno aquilo. Quando você entende algo, você se torna, né? Basicamente. Então, eu acho que é meio isso. Esse terreno, ele vem sendo fertilizado há muitos anos, assim. É, desde que eu saí do ritual, que foi um relacionamento que me botou numa depressão de novo, muito por não entender esse meu lugar assim no mundo, sabe? Entender o valor que eu tinha assim para mim mesmo, né? Entender que a vida ela é minha só e a gente tem essa oportunidade assim, muitas vezes as pessoas elas ficam muito presas, né, envoltas assim ao olhar do outro mesmo, ao que a pessoa acha, a opinião né, do que a pessoa acha, inclusive do próprio trabalho, assim, e pessoal também. Então, isso se destrincha em muitas coisas, mas basicamente eu acho que é essa questão mesmo de viver mais em paz, sabe? Eu acho que é isso que eu busco, assim. Eu me atormentava muito com muitas questões, assim. Sempre fui uma criança muito sozinha, sabe? Eu cresci aprendendo a resolver meus problemas sozinho. Então diz que crianças assim, elas acabam quando elas estão num conflito muito grande, elas normalmente elas se isolam, né? Que é o que eu faço.
porque elas aprenderam que é assim que se resolve os problemas. E agora com esse disco é tipo assim, eu preciso sair de casa, entendeu? Eu preciso encarar o mundo, porque é na rua que as coisas acontecem de fato. E é aí que a evolução realmente acontece, né? Sim, total. Eu acho que, para mim, é um dos motivos pelo qual esse álbum é tão interessante, tão atraente, porque sim, tem essa dualidade, tem várias dualidades que passam ali pela letra, mas que você, na hora de compor, você não se prende a apenas um extremo ou outro, você consegue trazer tudo que tem ali no meio, sabe? E para mim Uhum. isso é muito, muito, muito incrível. Vai tudo. Sobre o álbum também, uma coisa que eu gostei bastante são as colaborações, Uhum. tanto nos feats, tanto na própria produção. E eu queria saber como foi dividir esse espaço criativo com tanta gente incrível e conseguir fazer isso de uma maneira tão coesa como você fez. Ah, é uma coisa muito intuitiva para mim, assim, a criação da música. Eu percebo muito, assim, nos meus processos, que eu vou sentindo o que a música pede, basicamente. Então eu vou criar. Então, por exemplo, a faixa de abertura, né, que é com R. Kills. Ele gosta muito de trance, eu também gosto muito de trance. A gente gosta muito de Eurodance. E a gente sempre falou sobre isso. Então, meio que fez sentido a gente fazer uma faixa nesse mood, né? E aí, eu, por exemplo, vou compor essa dança aqui com Potiguara. A gente também, há muito tempo a gente fala sobre uma música, só que para mim tem que fazer sentido com a narrativa também, né? Quando eu faço assim, às vezes umas produções, para ver o feat, eu escuto a voz da pessoa na música antes de chamar. Eu consigo ouvir e fica exatamente igual eu pensei. É muito doido isso. Eu consigo imaginar, tipo, inseticida. E Getúlio Abelha, tipo assim, quando eu comecei a produzir lá com o Gabriel, falei, cara, essa música tipo, é do Getúlio, e a gente também tem uma proximidade, né? Normalmente eu trabalho com pessoas que eu sou mais próximo, assim, que são amigos, porque é um rolê muito difícil, é um rolê que exige muita dedicação. Então eu preciso que a pessoa esteja junto comigo, sabe? Eu preciso que ela tenha uma disposição, porque demora, assim, não é tão rápido quanto o artista que tem dinheiro, entendeu? Então acaba que fica muito mais fácil, assim. Eu já tive experiências ruins, assim, trabalhando com pessoas que não eram tão próximas, de não ter muito compromisso, sabe, com as coisas, porque é meio que, cara, isso aqui é tipo, um feat é uma coisa que a gente leva pra vida, é uma coisa que é uma conexão que a gente cria, que ela vai perdurar. Então, pra mim é muito importante, assim, eu escolho as pessoas que eu acho que fazem realmente sentido e que sejam maleáveis também para que a gente junte os universos, porque é isso que eu gosto. Eu gosto muito de fazer uma música e aí se eu chamo uma pessoa, vai ter metade ali do universo dela também, porque não faz sentido eu chamar ali, bota sua voz aqui simplesmente assim por mídia, sabe, para fazer sucesso. Então, eu acabei meio que indo num caminho do que aparecia para mim também, sabe? Então, minha família, por exemplo, do meu de pai, parte de pai, é do Rio Grande do Norte. Eles são de Natal. Então, eu sempre passei muito tempo lá. Acabei fazendo muitos amigos, produtores também. Então, muito desse disco foi produzido lá. Ao mesmo passo que eu fui também para o Sul, produzir com R-Kills ali, que o Sul tem uma energia eletrofunk, né? Tem uma energia eurodance, do, do passinho, do... Ah, me fugiu o nome agora, como é o nome da dança? Que o povo faz, sacho, racho. É, eu sei qual é, mas eu também esqueci o Não é nome. isso, é uma coisa assim, é um nome tipo, enfim, é uma coisa assim, saço, Sarro, sarro, sarro. é isso, sarro. Então tem uma energia também, meio que esse disco ele queria que ele tivesse uma energia do Brasil inteiro. Então tem Belém ali também, que eu compus, produzi, né? Tem o Melody ali com a Jalu.
Então é isso, eu queria, assim, né, na produção desse disco, meio que me divertir um pouco também, porque é sempre uma coisa meio séria. E aí eu escuto, por exemplo, Jorge Benjor, né, da a Tábua de Esmeralda. Ele tá falando de assuntos muito profundos, e aí de repente ele começa com uma música nada a ver, assim, de amor, bem simples, assim, que é tipo assim, ai, gente, não vamos se levar tão a sério também, sabe? É isso, Aham. é uma coisa de diversão. A gente tem oportunidade. Eu não tenho gravadora para me falar, faz isso, faz isso, faz isso. Entendeu? Eu tenho um compromisso ali, né, com um refinamento do trabalho, mas, porra, a gente é livre, sabe? Vamos fazer uma coisa aqui, então, que seja meio doidinha, que seja meio fora da caixa, e vamos insistir nisso, porque vai que dá certo, sabe? Se me colocassem para fazer um trem que já tentaram me transformar em outra coisa, talvez eu seria uma pessoa triste hoje em dia, sabe? Sem fazer o que tem a expressão que vem de dentro de mim, porque eu não consigo, assim. A minha terapeuta fala muito que eu tenho que separar a minha persona do meu trabalho, que são duas coisas diferentes, mas está muito integrado em mim. É tudo que eu faço, eu acordo já fazendo coisa, eu durmo fazendo coisa, eu tô pensando nisso o tempo todo. Se eu escuto uma música em algum lugar, eu sempre, a minha mente não desliga, entendeu? Não tem como. Então, eu sou realmente a minha música, basicamente. Tipo assim, desde que eu me entendo por gente, desde que me deram um instrumento quando eu era criança, eu peguei, ó, comecei a tocar, eu ouvia a música da rádio, eu botava no tipo, então eu respiro desde que eu sou criança. Desde assim, eu fiz as aulas de teoria musical, eu fiz faculdade de composição, entendeu? Eu fiz faculdade para escrever erudito. Eu achava que a minha vida ia ser um pouco mais dentro dos estúdios, entendeu? Mas aí as oportunidades da vida vieram e eu fui pegando essa rabeira e hoje eu consigo ter essa liberdade, entendeu? De chamar pessoas e elas entrarem também no meu universo, sabe? Que é isso que eu acho interessante na música, sabe? Se eu tivesse que fazer uma coisa meio genérica, eu preferia vender um saco de arroz e é isso, porque seria a mesma coisa, entendeu? Que nada. É muito difícil você conciliar esse lugar de é a sua arte, mas ela precisa de ser vendida, entendeu? Existe um mercado de pessoas que às vezes nem entendem tanto de música, mas que estão ali vendendo o seu produto. Então, na minha cabeça, né, o disco ele também fala muito desse conflito, assim, a música com Getúlio é sobre isso, tipo, nossa, é um deslize você não fazer uma coisa genérica, você não querer ser banal, sabe? Realmente, tipo assim, é tão difícil as pessoas elas é, abrirem as portas de um mercado tão saturado de mesmice, de produtos que as pessoas criam porque são mais fáceis de vender, sabe? Então acaba que é isso, assim, eu me sinto meio que um inseto mesmo dentro da indústria. É meio que a mosca que tá ali zumbizando, uma mosca linda ali, ó, toda brilhante, colorida, que tá ali zumbizando, e porque o zumbido dela é meio diferente, assim, as pessoas afastam, mas se prestar um pouquinho mais de atenção, ela tá cantando uma música linda também, entendeu? É meio isso, assim, que eu sinto. E essas pessoas que eu chamei pro disco, elas todas meio que também têm essa energia, sabe? São artistas que encaram esse lugar. E eu queria que ele tivesse essa energia. O Getúlio, muito autêntico, Potiguara, Jalu, Leoa, todo mundo meio que tem essa onda, sabe? A gente eu sinto que nós somos os insetos ali da indústria, sabe? Que muitas vezes vêm rastejando, assim, tentando achar o seu espaço, mas que na verdade é o que domina a Terra, né? O que a gente mais tem é isso. Só que as pessoas consideram, tem medo, sabe? Consideram, às vezes, algo nojento. Então é isso, assim. Os feats do disco, eles são também, junto comigo, assim, essa colônia de insetos que estão tentando achar o seu lugar aí, sabe? Eu sou meio que o louva-a-Deus, paradinho ali, ó, igualzinho a flor, só esperando o momento para eu, pum, agarrar a minha presa. Ai, que incrível. Eu sou muito fã dessa colônia de insetos. Para mim, são os artistas que me inspiram, são os artistas que trazem é, coisas novas, que trazem autenticidade, como você falou.
Então eu fico muito feliz em vê-los trabalhando junto, em vê-los ali no seu álbum também. E é isso. É, A gente eu paga queria um preço deixar. muito caro por isso, né? Oi? Mas é isso, vamos lá. A gente paga um preço muito caro por isso, né? Eu Porque imagino. quem quer financiar essas loucuras, sabe? O povo acha que às vezes vê lá um trabalho bem feito e acha que a gente tem dinheiro, mas assim, é só com a ajuda de muitas pessoas. Realmente a gente precisa do formigueiro inteiro para fazer. A gente precisa de todos os insetos possíveis para conseguir um trabalho sair, porque você pensa numa cadeia de produção inteira, da composição até a produção, até tipo assim, aí a capa é uma equipe enorme, tipo assim, um clipe. Eu não tenho o dinheiro dessa galera que eles têm, entendeu? Mas aí eu acabo que eu pego e me envolvo nos processos. Vou lá e aprendo. No Photoshop, como é que faz retouch? Vou lá e boto o tutorial no YouTube, porque eu não consigo contratar todas essas pessoas para trabalhar comigo. Então, meio que o meu trabalho é um trabalho também artístico muito coletivo, assim, sabe? Eu encabeço as coisas, mas eu tenho que encontrar muitas pessoas que acreditam ainda bem que as pessoas existem, assim, que têm vontade de fazer isso acontecer de fato. Pessoas que estão cansadas do que está rolando, né? No geral, e querem ver aquilo acontecer também, querem que aquilo esteja na praça. Então, enfim, é muito importante até você também me procurar fazer uma entrevista. Tipo, isso é muito valioso para mim em muitas esferas, porque só dá para ser assim, entendeu? Ninguém quer, como a Lady Gaga fala também, pode ter 100 pessoas numa sala, 99. Uma pessoa que ela acredita, que às vezes eu sinto isso, assim. Eu esperava muito, antigamente, uma pessoa vir me salvar e falar assim, como você tem talento, toma aqui um dinheiro. Mas ninguém, eu tenho 15 anos de carreira, ninguém até hoje veio falar isso pra mim. Uma pessoa, sabe? Tipo, mesmo eu lançando músicas incríveis, mesmo eu fazendo visuais incríveis, mesmo eu achando que eu tenho tudo para fazer muito sucesso e ganhar dinheiro com o que eu faço. Só que é isso, é uma bênção e é uma maldição, porque eu não consigo fazer de outro jeito. E todas as pessoas que estão no disco, eu acho que também não. Porque é uma coisa que vai muito além do que, tipo, a gente quer ganhar dinheiro com isso para conseguir continuar fazendo, porque o meu trabalho mesmo não me possibilita ter outro emprego, porque eu faço muita coisa. Só que é isso, o sentido para mim tá nisso, sabe? Tá na pessoa que, por mais clichê que seja, chega e fala, pô, esse álbum ele me ajudou muito no momento assim, porque você fala uma coisa ali que normalmente as pessoas não falam e teve coragem e me ajudou, tipo, porra, muitas pessoas fizeram isso por mim, muitos artistas. E poder ser esse vetor também, sabe, de ter alguma mudança, pelo menos na cabeça, colocar um assunto ali, algo que vai reverberar de uma forma, eu acho que para mim é exatamente tudo o que o disco fala. O disco fala muito sobre o meu amor à música, basicamente, usando de várias analogias. As pessoas estão ligadas e falam, eu adoro quando me toca assim. Mas me toca a música, quando você me toca. Tipo, a gente cria uma conexão divina, quase sexual ali, quando as pessoas me tocam. É com carinho que eu vou botar a música. Entendeu? Tipo, eu fico tentando achar essas formas de falar, assim, parecer muito Telecurso 2000, entendeu? Tipo, que tenha um apelo pop mais nisso, assim. Então, é isso. A primeira faixa até o final são muitas camadas ali que eu vou adicionando de conceitos, que eu vou juntando, né? Eu louvo a Deus, louvar a Deus, meu Deus é a música, sabe? Tipo, a conexão com os fãs e a conexão com quem tá ouvindo, porque eu só existo, como diz o Potiguara também, que está no disco, porque você existe, você está ouvindo, né, o que eu tô lançando. Então a conexão se cria, tipo, a minha criação não é nada sem o outro, né? Então a dualidade também vem muito disso, assim. E acaba que é isso, né? Eu dependo muito do orgânico, né? Então a gente fica meio nessa, sempre com essa esperança, né? De algo acontecer e segurando as pontas aqui para continuar fazendo meio que tá dentro da nossa cabecinha. Davi, essa conexão que você mencionou com as pessoas que te escutam, eu achei muito interessante que você fez antes do álbum sair, aquela audição com os fãs, né? Uhum. Foi ter essa conexão tão de perto com as pessoas, ver a reação delas ouvindo e tudo mais. Ai, nossa, foi uma coisa muito
Nossa, como descrever isso? Muito doido. É porque são muitos anos, assim, quando as pessoas finalmente escutam, assim. Nossa, eu fiquei me segurando muito pra não chorar, porque eu fui falar lá com eles, assim, aí eu comecei, eu ouvi o disco. Porque, cara, nossa, é assim, é difícil você definir com palavras, assim, porque eu meio que falei, bom, nesse momento agora, vamos lá. Teve turnê da Banda UOL, né? Circulei bastante. Vou pegar para fazer da forma que tem que fazer, sabe? Botando as pessoas para ouvir antes, saber a opinião dos fãs, estar mais juntos. Eu não tinha nem grupo de transmissão. Eu criei o grupo de transmissão. Eu preciso de estar mais próximo. E foi uma coisa engraçada que os fãs falaram para mim nessa audição, que foi que eles percebiam que eu tinha dificuldade de ser amado. E aí eu falei, nossa, sim. Sim, eu tenho muita dificuldade de me colocar nessa posição, sabe? E eu não sei se um dia eu conseguirei. De de estar em cima, entendeu? Tipo, não, você tá aqui, eu faço um trabalho, você gosta, você escuta e a gente cria essa relação, né? Apesar de, tipo, então foi muito interessante conhecer as pessoas, né? Tipo, ver os rostinhos que eu sempre vejo na internet, basicamente, e ter essa proximidade, sentar, conversar. Eu tenho assim, nossa, depois de show, às vezes até dificuldade, porque as pessoas vêm conversar e eu quero conversar. Eu quero saber o que as pessoas estão achando, eu quero ouvir as histórias que elas têm com as músicas, sabe? Isso para mim é o que te tira de casa, como eu tava falando, sabe? É o que me tira do meu universo, porque muitas vezes eu fico muito dentro da minha cabeça, assim, dentro da minha casa. Eu não sou uma pessoa que sai muito. Eu tenho um pouco de dificuldades sociais, é algo que eu tive que desenvolver por causa da minha carreira. Porque a minha essência, assim, ela é muito reclusa. Né? Sempre fui muito tímido, sempre tive muita dificuldade de estar com pessoas, né? Estar socialmente, assim. Eu sempre era aquela pessoa que às vezes falava uma coisa meio nada a ver, assim, sabe? Tipo assim, ai, São Paulo, linda cidade, Nova York brasileira. Eu falo, ai, seria se não tivesse esse povo dormindo na rua aqui do lado. Aí, bum, a energia cai, sabe? Do ambiente. Tipo assim, não preciso ser assim, eu preciso de aprender a também setorizar as coisas, sabe? E aí, isso com os fãs me ajuda muito também a realizar até onde vai o meu trabalho, como isso impacta, né, no coração deles, na cabeça deles, e sentir realmente que aquilo é real, né? Porque acaba que o virtual ele fica sempre ali, mas é meio deixa você meio estupefato assim, porque é muita coisa, é muito fluxo de coisas. E aí quando você seleciona e consegue com cada pessoa ter um tempo ali para você entender, né, o que é de mais valioso para aquelas pessoas e você valorizar principalmente a parceria que elas têm ali com você, né? Porque o fã é uma parceria, ele te divulga, ele cria coisas, né? Ele cria as artes, e sem ele realmente não tem muito como, assim. Ainda mais para um artista como eu. Se eu não tiver fãs que gostam muito, que divulgam e que estão sempre comigo, realmente não é possível. Por isso que às vezes eu sempre penso assim, que eu tenho que ser meio fiel assim ao que eu gosto, ao que eu faço, porque as pessoas que me seguem, elas gostam muito de música. E eu quis criar esse ambiente de carreira em que as pessoas se sentissem confortáveis e soubessem que mesmo se eu mudar de estilo totalmente, eu vou lançar uma coisa legal. Então ali desde a banda que eu fiz uma coisa mais voltada para o brega, ainda para o pop, aí eu fui para o ritual, né, produzir um disco que tem ali um eletrônico, mas tem bastante orgânico junto, né? E aí eu acho que, bom, tá aí um fio de você perguntou lá no começo da entrevista, esse é um bom fio de condutor, porque o ritual ele traz essa parte eletrônica e ela traz a parte também acústica, tem muito batuque, né? Tem a parte mais tocada, humana, guitarra, e nesse disco eu quis que ele fosse completamente cybertrônico. Então, eu
Eu só usei guitarra em longe de casa porque não tinha como não usar, porque eu precisava dela naquele momento, assim. Mas você pode reparar, não tem mais nada ali que seja que seja orgânico. Tudo é assim, tem as coisas. Eu gravei tipo um Melodion, né? Tem pingos ali, mas o ritual ele é muito mais misturado e o Anjo Mal ele é bem mais do eletrônico mesmo, sabe? E a gente fez muitas coisinhas, tipo assim, inseticida, por exemplo. Nossa, é tanta coisa, meu Deus, eu falaria por horas aqui. O inseticida, a gente gravou o hi-hat, o cymbal, o prato, a gente gravou o inseticida mesmo. A gente gravou, sabe? Então ele faz. E é Aham. inseticida, então a gente pirou bastante em elementos assim, como transformar o orgânico em algo eletrônico, entendeu? É meio isso a onda, assim. E, enfim, é muito bom ter pessoas contando, assim, fãs, e poder ver de perto, sabe? A reação que eles têm ali para cada coisa no tete-a-tete ali, sabe? Faz muita diferença isso. E eu penso até em fazer mais, assim, tipo, ter mais encontros, sabe? Porque a gente precisa de criar essas conexões, sabe? Porque hoje em dia é tudo tão fugaz, assim, as coisas elas acabam se perdendo, é tanta imagem, é tanto texto, é tanto tudo, que quando eu me junto lá com 30 pessoas e aquele momento é nosso, aquilo cria uma egrégora, sabe? Que eu acho de poder mesmo, do artista ele tá realmente conectado é, com aquela pessoa que basicamente te faz existir, assim. Uhum. Sem contar que para eles também, com certeza, foi um momento que vai ficar marcado para sempre, Uhum. né? Com total, assim, nossa, eu sou muito pego nisso, assim, eu queria, às vezes eu faço show, eu queria atender todas as pessoas, eu queria falar com todo mundo, eu ficaria até o outro dia, tipo assim, não é possível isso. Não, 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 não tem como, humanamente impossível, mas é o que dá sentido mesmo, né? Eu falei pra eles, é o que dá sentido para as coisas, não tem como, assim. Deve ser tudo, né? Você ser um artista assim, milhões de seguidores, né? Mas eu, por exemplo, se eu tivesse se eu pudesse escolher e eu tivesse como me financiar, assim, se eu fosse uma pessoa rica, herdeira, eu não me preocupar com fama tanto. Eu ia me preocupar mais com isso, sabe? De manter isso sem precisar de ser uau, um grande superstar, tipo, fazendo o que eu gosto, me conectando com esses fãs, criando esses momentos. É muito especial isso, você saber que você tá, poxa, deixando uma pessoa muito feliz. Ó, vou chorar de novo. Mas é muito importante para mim, de verdade. Uhum. Eu espero que com isso você consiga enxergar um pouquinho mais o quanto você é amado, porque você de fato é. Eu não consigo colocar em palavras o quão maravilhoso é. Eu ouvi um álbum de um artista que eu acompanho há muito tempo, eu gostar muito desse álbum, eu amar esse álbum, e ter esse tempo de conversar com o artista sobre esse álbum, sabe? É a primeira vez que eu faço isso, eu nunca fiz isso assim, dessa maneira. Sério? Então eu tô. Ai, tudo. Bom poder debutar com você. E é muito bom que as pessoas se interessem também. Às vezes eu fico um pouco perdido, porque a imprensa é assim, né? Tipo, meio difícil, no geral, né? As pessoas, elas meio que se baseiam em pautas, assessoria de imprensa. Então, eu já tive muito esse lugar, assim, que inclusive veio também com esse disco de poxa, as pessoas não estão valorizando, não, ninguém quer saber, não, o que eu tô fazendo, tipo, por que eu tô fazendo. E foi isso, tipo assim, aí sai a lista lá, 100 melhores discos do ano. O Ritual não tá, em nenhuma. Tipo assim, porra, eu acho um disco, cara, eles tinham que estar ali, nem que fossem 10, 100, entendeu? Tipo, meio que você fica meio esquecido, assim, sabe? Então eu fico muito feliz quando as pessoas se interessam pelo que eu faço, porque eu tenho muito a dizer. É, e esse mercado, tipo, pô, muito difícil, muita gente querendo muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa a gente lançando, então nem sempre você consegue esse espaço. Então, para mim, também eu agradeço muito. Gostei muito de saber
E eu tô estreando também. Espero que venha muitos aí pra você, de gente. Porque eu adoro também o que você faz. Adoro seu conteúdo, adoro sua forma de comunicar. Ó, obrigada, fico muito, muito feliz. Antes da gente encerrar, queria deixar um espaço para você, deixar uma mensagem, um recado para o pessoal que está assistindo, para os seus fãs. Uhum. Ai, gente, não se leve tão a sério. Busquem realmente entender as coisas que te fazem feliz, se valorize, sabe? Eu acho que o meu disco novo ele vem muito nesse lugar assim de você trazer para si o que te é de valor, sabe? O ser um anjo mau é você aceitar os seus defeitos, as coisas que te incomodam e incorporar isso para sua vida. Tipo, nada é negativo ou positivo, é a gente que dá o peso para as coisas. Então, é isso para as pessoas que me escutam assim. Eu acho que o principal assim da vida mesmo é a gente viver a nossa vida para a gente mesmo, sabe? E, e entender aonde a gente é bem-vindo, aonde a gente não é, e não se adentrar em espaços que não nos cabem, sabe? Eu acho que basicamente é isso. Escutem muito disco, compartilhem muito essas, né? Isso é uma coisa que é muito falada, mas é bom repetir sempre, porque é assim que realmente as coisas acontecem pra gente, né? Isso de todo mundo, assim. Até a imprensa também, gente, pelo amor de Deus, aí, fala comigo, bota aí meu disco nas coisas, sabe? Porque eu quero continuar fazendo o que eu faço, mas já pensei em desistir muitas vezes, tá? Tipo assim, nossa, o Anjo Mal fala exatamente sobre isso, assim, das vezes, tipo assim, não, mas seu veneno não vai me matar, eu tô assim, ó, morto, assim, ó, um inseticida, tô aquela sua baratinha, assim, ó, que tá lá, ó, ai, com a perninha, mas eu não vou, sabe? E eu acho que a gente tem que ter essa força mesmo, e eu desejo isso pra quem me escuta, que tem essa força para conseguir seguir o que você acredita, sabe? Nesse mundo que as pessoas elas estão o tempo todo falando como você tem que fazer as coisas, como você tem que ser, né? As pessoas têm muita opinião sobre tudo, mas eu acho que o Anjo Mal ele vem para você trazer essa certeza, sabe? Eu espero que esse disco ele dê força para as pessoas que entrarem, né, em contato com ele. Uhum. É isso aí. Escutem Anjo Mal. Yes. Davi, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Muito sucesso nessa nova era. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes por Ai, aí. com certeza. Eu agora tô saindo mais, então provavelmente a gente vai se ver bastante aí, se você também. E por aí também, qualquer coisa a gente marca aí um café, um negócio, fica conversando abobrinha. É isso, gente. Essa foi a entrevista. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijo das Sucas.